seguir, abordaremos o tema expansão da Guerra Fria. Dentro deles, a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia e a suposta ameaça. O que foi a Revolução Chinesa? A Revolução Chinesa foi um movimento social, econômico, político e cultural que acabou levando à proclamação da República, liderado pelo Partido Nacionalista. O governo imperial chinês foi incapaz de evitar a divisão do país em áreas controladas pelas potências industrializadas no século XIX, o que acabou levando à proclamação da República em 1911. O novo governo, Partido Nacionalista, liderou o movimento contra o Império e em defesa dos interesses chineses, mas os nacionalistas não melhoraram a vida de camponeses, submetidos a alta taxa de impostos e nem exultaram os ocidentais. O movimento comunista crescia na China desde 1920, e com a invasão japonesa, a luta contra os ocupantes acabou levando muitos adeptos para o Partido Comunista, liderado pelo Mao Tse-tung. Os chineses viram nas propostas soluções para as profundas desigualdades existentes no país. Derrotado o Japão, os chineses mergulharam em um violento conflito armado que opunha os nacionalistas ao comunista. O presidente e os membros do Partido Nacionalista fugiram para a ilha de Taiwan, assim instalaram lá a República da China. A União Soviética declarou ajuda material e técnica. Os Estados Unidos reconheceram prontamente o governo de Taiwan como o único governo legítimo da China. A intervenção das superpotências concretizou a existência de duas Chinas, a comunista, instalada no continente, e a nacionalista, instalada na ilha. A partir de 1960, os gigantes comunistas tornaram-se rivais para a implantação do regime comunista. Na China houve muitos obstáculos, em razão da baixíssima industrialização do país, associada à imensa população. O governo tornava-se cada vez mais repressor, para manter a ordem e o poder do Partido Comunista Chinês. Em meio a alguns projetos, a liderança de Mao Tse-tung começou a ser questionada. Em 1966, teve início a Revolução Cultural. Mao formou a Guarda Vermelha, um exército de jovens entusiastas doutrinados pelo Livro Vermelho. A Guarda Vermelha e seus apoiadores destruíram muitos bens culturais e pretexto de eliminar os antigos símbolos de privilégio que dividiam a sociedade. A Revolução Cultural provocou o isolamento internacional da China durante 10 anos. A morte de Mao em 1976 deu lugar à ascensão de um novo líder, Deng Xiaoping, que governou de 1978 a 1992 e foi responsável na abertura da economia chinesa aos investimentos estrangeiros. O que foi a Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia foi um conflito armado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, o que causou apreensão no mundo todo. Em 1945, os japoneses foram expulsos da Coreia por tropas soviéticas ao norte e anglo-americanas ao sul. Ficou decidido que a linha do paralelo 38 separaria as áreas de cada uma das superpotências. 2 anos depois, sob o impacto da Revolução Chinesa, os comunistas coreanos decidiram reunificar o país cruzando o paralelo 38, o que desencadeou uma reação armada liderada pelos Estados Unidos. Em 1953, os dois lados começaram a negociar um cessar-fogo. O Acordo de Panmunjom oficializou a divisão do país de Coreia do Norte, comunista, e Coreia do Sul, capitalista. A suposta ameaça. A Revolução Chinesa e a Guerra da Coreia contribuíram para reforçar o temor de que a União Soviética agisse com a finalidade de expandir seu controle sobre o mundo e estivesse preparando um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Eles temiam não apenas o poder militar do Exército Vermelho, mas, sobretudo, a infiltração de agentes e espiões soviéticos em partidos, imprensa, sindicatos, meios de comunicação e escolas, para conquistar apoiadores e militantes e preparar a Revolução Mundial.
E esse combate deveria começar em casa, descobrindo todos os simpatizantes do comunismo, que poderiam trair o país, facilitando ataques externos ou passando informações estratégicas ao inimigo, por meio de atos de espionagem. Em poucos anos, o país foi tomando uma verdadeira histeria anticomunista.